A história de Adão e Eva é uma das mais populares na Bíblia. Na verdade, é a base para o criacionismo e inclui conceitos como o do pecado original. Por exemplo, muita gente interpreta essa narrativa como uma metáfora, assim como várias outras usadas na Bíblia, mas muitas pessoas acreditam que essa história do livro Gênesis seja literal. Apesar da interpretação pessoal que você possa ter, nesta galeria você vai encontrar alguns fatos curiosos inéditos sobre Adão e Eva. Existe mais de uma história sobre Adão e Eva. Sim, a história de Adão e Eva não aparece só na Bíblia. Outras histórias de criação semelhantes podem ser encontradas em outras culturas e religiões. O antigo deus egípcio da fertilidade, Quenem, criou pessoas a partir da argila. O mesmo vale para o deus grego Prometeu, que não só era o deus do fogo, como também criou humanos. Partes da história de Adão e Eva. A história pega emprestado elementos do mito da criação babilônica Enuma Eli e do de Gilgamés, um herói épico da Mesopotâmia. Na primeira história, a poeira é usada para criar humanos. No segundo mito, os deuses criam um companheiro, masculino, para Gilgamés. O herói em algum momento perde a imortalidade depois de cair num truque de uma cobra. Uma mulher, então, interrompe a vida ingênua dos homens. Soa familiar, certo? Adão teve duas esposas. Adão teve uma primeira esposa, chamada Lilith, que foi banida do Jardim do Éden por desobedecer seu marido. Lilith, que está presente na mitologia judaica, então se torna um demônio, a segunda esposa de Adão. Foi só então que Eva, a segunda esposa, foi feita de um dos ossos de Adão. E aqui é onde a tradução fica complicada. A maioria de nós acredita que foi a partir de uma costela, ou pelo menos foi assim que isso foi traduzido do hebraico. Osso de Adão? A palavra original usada é tsela. Apesar de ter sido traduzida como costela na parte em que Eva é feita, a palavra, na verdade, se refere ao lado do corpo ou aos membros laterais ao eixo vertical de um corpo humano ereto. Isso significa que Eva poderia ter sido feita de qualquer um dos ossos de Adão em sua região lateral. Alguns teóricos apontam o báculo de Adão, osso do penis, como a fonte. A teoria é que, ao contrário de muitos outros mamíferos, os humanos não têm um báculo, então Eva teria sido feita a partir dele. Como consequência, as gerações seguintes nasceram sem esse osso. Adão e Eva tinham umbigos? Pergunta legítima, certo? Bem, isso não é discutível para cristãos fundamentalistas. Muitos acreditam que eles não tinham umbigos. Isso, é claro, foi algo que muitos artistas não levaram em consideração, já que muitas representações de Adão e Eva os retratam com umbigos. Foi o diabo quem apresentou a tentação para Eva? Satanás não era uma figura na teologia judaica primitiva. Então a história original não tinha nada a ver com o diabo. É provável que a serpente do livro Gênesis tenha sido posteriormente interpretada dessa forma. No islamismo, as coisas são um pouco diferentes. Alá, Deus, criou Adão e ordenou que os anjos o venerassem, mas Iblis, também conhecido como Satanás, se recusou a fazer isso. Então, no Alcorão a serpente é explicitamente o diabo. Qual era a fruta proibida de verdade? Uma maçã. Você provavelmente deve ter pensado. Só que não. A Bíblia não diz que o fruto proibido é na verdade uma maçã. A fruta não é especificada. Na verdade, a palavra hebraica original é peri, que pode ser interpretada como uma variedade de coisas, de uma figueira a uma uva e até mesmo trigo. Então, de onde veio a ideia de uma maçã? Um trocadilho do século IV é o culpado. Acontece que a palavra latina malus significa mal e maçã. O estudioso Jerônimo, que traduziu a Bíblia para o latim, usou a palavra para descrever o fruto da árvore do conhecimento. Em seguida, o poeta inglês do século XVII, John Milton, chamou a fruta proibida de maçã 2 vezes em seu livro Paraíso Perdido, consolidando a ideia. O parto é doloroso por causa de Eva. Gênesis 3:16 diz, e a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor darás à luz filhos. Isso, é claro, foi suficiente para parar qualquer esforço de tornar o parto mais suportável para as mulheres durante séculos. Mas acontece que isso é mais uma vez um problema de tradução. Em todos os outros lugares da Bíblia, a palavra hebraica original etzeu é traduzida como trabalho, labuta ou tarefa. Mas em referência ao parto, é traduzido como dor, tristeza, angústia ou pontada. A versão islâmica sobre Adão e Eva. Como mencionado, a história de Adão e Eva também pode ser encontrada no Alcorão.
A principal diferença é que lá ambos são tentados a comer o fruto proibido. Além disso, o pecado original não existe no Islã. Então ambos comeram da árvore e pagaram por seus pecados, não fazendo toda a humanidade pagar por isso, pela eternidade. Eles foram expulsos do paraíso e separados por 200 anos. Mas eles eventualmente se reuniram e tiveram 2 filhos, QBL e HBL. E assim como Caim e Abel, um mata o outro. Adão e Eva tiveram muito mais filhos. Na verdade, Eva deu à luz 20 pares de gêmeos. A teoria pré-adamita. Esta é outra ideia que surgiu por volta de 1655. Segundo essa teoria, havia pessoas na Terra antes de Adão e Eva. A teoria dizia que nem todas as pessoas na Terra eram descendentes de Adão e Eva. Isso significava que aqueles que não eram descendentes não eram tão importantes e, convenientemente, menos brancos. Então a escravidão era justificada aos olhos de muitos. A localização do Jardim do Éden. Você já se perguntou onde o Jardim do Éden estava localizado? Você não é o primeiro. A busca para encontrá-lo ainda está em andamento. Embora possamos encontrar algumas dicas na Bíblia, mais especificamente em Gênesis 2:10, que diz: um rio fluiu do Éden para regar o jardim e lá ele dividiu e se tornou 4 rios. A redação específica depende da tradução bíblica. E então menciona seus nomes: Pishon, Gion, Idequel, o Tigre, e Fira, o Eufrates. Esta dica levou a especulações de que o Jardim do Éden estava localizado na Mesopotâmia, atual Iraque e Kuwait, ou na atual Turquia ou Armênia. Embora o local específico não tenha sido encontrado, até agora. Genética Adão e Eva. Na ciência, Adão e Eva também aparecem. O Adão cromossomial Y é definido como o ancestral comum mais recente de quem todas as pessoas vivas são descendentes patrilinearmente. Eva mitocondrial é o mais recente ancestral comum, MRCA, Most Recent Common Ancestor em inglês, por descendência matrilineal de todos os humanos vivos. De acordo com o estudo, a Eva mitocondrial viveu mais ou menos entre 100.000 e 230.000 anos atrás. Adão cromossomial Y, por outro lado, provavelmente viveu cerca de 75.000 anos antes de Eva. Estes são, é claro, ancestrais mitocondriais comuns dos humanos modernos. Eles não acasalaram, nem necessariamente foram os primeiros humanos a viver na Terra.